Chegamos, portanto, à quarta parte da letra Dalé. Dalé simboliza ou está simbolizado por uma porta. Uma porta de tenda, quer dizer, é também lugar de habitação, no sentido de onde habitamos na nossa mente, onde habitamos no nosso coração, o lugar que nos é familiar, o nosso lugar de estadia. Não é, portanto, a morada, o número da porta da casa e na rua em que moramos, mas o lugar de estadia e o estado da nossa alma. Então, quando vamos estudar agora o Salmo 119, a letra da Lê, do versículo 25 ao 32, vamos ler assim: A minha alma apega-se ao pó, diz o salmista. Vivifica-me segundo a tua palavra. Meus caminhos te descrevi e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim meditarei nas tuas maravilhas. A minha alma se consome de tristeza. Notem bem, versículo 25, ele começa por dizer: a minha alma apega-se ao pó. Versículo 28, ele está novamente a falar sobre o estado da sua alma. A minha alma se consome de tristeza. Fortalece-me segundo a tua palavra. Desvia de mim o caminho da falsidade e ensina-me a benignidade, a tua lei. Escolhi o caminho da fidelidade diante de mim, pus as tuas ordenanças. Apego-me aos teus testemunhos. No versículo 25, ele dizia: a minha alma apega-se ao pó. Agora, no versículo 31, ele está a dizer: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não seja eu envergonhado. Percorrerei o caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração, quando fizeres o meu coração maior. Nesta parte, seja a letra da lei, tendo já estudado tudo que já estudamos nas outras 3 sessões, o que é passar para o lado de lá, o que é a salvação, o que é a vida com o mandato de bênção sobre ela, porque somos o povo que já se passou para o lado de lá. Lembrem-se o que era ser hebreu, o que Abraão teve que fazer, teve que deixar a casa, a parentela e teve que ir para o lugar para onde Deus lhe mostrou. Ele teve que mudar, se transformar ou ser transformado em muita coisa. Agora, aqui nesta letra, o salmista começa a avaliar o estado da sua alma. E nestes versículos 25 a 32, é a examinação que ele faz do estado da sua alma para entender como é que o coração dele está a ser afetado. Quando ele começa e diz: a minha alma apega-se ao pó. O que é o pó? O pó é a terra, o ser humano foi feito do pó da terra. Ele reconhece a sua humanidade, ele reconhece a sua fragilidade e ele reconhece que sem o sopro da vida de Deus, ele é só pó. Então, reconhecendo a sua própria condição, ele diz: vivifica-me segundo
a tua palavra. Vejam só o poder da palavra de tornar aquilo que é pó em vida. Aquilo que está partido em vida. Nós vimos no versículo 20 que ele disse: a minha alma está partida, está devorada. Ele agora diz: vivifica-me segundo a tua palavra. Nós queremos um avivamento, mas este avivamento apenas vem quando a palavra vem primeiro à nossa vida, porque senão apenas vamos ter uma experiência de muita excitação, um grande gozo, e o avivamento não é isso. O avivamento, primeiramente, quer dizer eu ser vivificado. E ser vivificado é ser transformado para ter vida. Estava num outro estado, num estado de sono, num estado de morte, num estado de desconexão. Mas agora a palavra entra na minha vida e a vida da palavra vivifica-me. E isso é o princípio de avivamento. Versículo 26, o salmista diz: meus caminhos te descrevi. Ele é um livro aberto perante Deus. Ele abre-se para a palavra, como eu disse na lição número 3, ele não se esconde. A examinação que ele faz é feita à luz da palavra, ele abre-se para Deus e deixa Deus sondar o estado da sua alma, o que quer dizer que ele não anda a viver às escondidas, nem vive despreocupado, não se quer ligar para isso, ele vive pensando em Deus e que Deus está interessado em tudo acerca da sua vida e que nada não tem valor perante Deus e que, portanto, tudo deve estar aberto e abertamente perante Deus. E diz ele: eu descrevi os meus caminhos perante ti e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Ele está completamente aberto e está a receber a revelação de Deus para a vida dele, diariamente. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim meditarei nas tuas maravilhas. O salmista reconhece que não é possível nós entendermos a palavra sem ser o Espírito Santo, sem ser o Senhor da palavra, sem ser a palavra que é Jesus, nos explicando o sentido e o espírito dessa palavra. Então, nós, os crentes do Novo Testamento, Jesus não está na terra, é o Espírito que nos ilumina. Jesus está em nós, o Espírito de Deus está em nós, e é o Espírito que nos vai ensinar o que a palavra diz, revelar a nós o que a palavra está a ensinar. Não depende de nós. O entender tem que vir de Deus, porque a palavra é dele, então temos que entender a palavra segundo a medida dele, não entender a palavra à altura do nosso raciocínio. Porque quando fazemos isso, reduzimos Deus para o nosso raciocínio. E ele é Deus, ele é Senhor, ele não está
no plano de limitação em que nós vivemos. Por isso ele diz, os meus pensamentos estão acima dos vossos pensamentos. E então o salmista continua a dizer, no versículo 28, a minha alma se consome. É a terceira vez que ele fala sobre o estado da sua alma. Ele diz, a minha alma se consome de tristeza. E depois diz ele, fortalece-me segundo a tua palavra. A verdade é que enquanto nós vivemos neste mundo, sempre vão existir oportunidades diariamente para nos vir consumir a alma. O devorador não está inativo e tem muitos agentes que a qualquer momento podem tentar nos morder, tragar, nós próprios, com as situações que nos são contrárias, muitas vezes deixamos com que pesos venham sobre nós, ficamos consumidos com ansiedade, ou ficamos consumidos com preocupações, ou consumidos de ira por algo que foi feito que estava errado. E as situações que nos vêm para consumir e trazer-nos tristeza são muitas, mas em vez de nós carregarmos isso como um fardo e deixar o que nos acontece hoje ficar sobre nós como sendo um fardo e amanhã continua e leva mais uns quilos e amanhã continua depois e o dia a seguir, de repente nós já estamos como aquele camelo carregado com um grande fardo. Quando nós sabemos que a vontade de Deus não é andarmos carregados com fardos, mas de diariamente arrumarmos o nosso espaço interior, diariamente verificarmos como é que estamos no jugo com Jesus, lançando fora todo o fardo e tomando o jugo que é leve, e o jugo dele não é leve, é suave, e aquilo que ele nos dá como carga é apenas a sua palavra. E é a sua palavra que nos vai vivificar, é a sua palavra que nos vai fortalecer. As cargas que nos aparecem é para nos enfraquecer. A palavra vem para nos fortalecer e então nós vamos pôr o nosso fardo diariamente, aquilo que apanhamos durante o dia, vamos pôr antes do fim do dia, antes de fechar os olhos, vamos largar lá aos pés de Jesus e vamos ser lavados pela palavra e deixar que a paz de Deus, muitos desses fardos que são colocados sobre nós e que nos vêm para consumir, carecem que nós perdoemos a quem nos veio ofender. Aquela palavra opróbrio que eu expliquei na lição anterior tem o sentido de ofensa também. O vexame, quando nós somos vituperados, somos ofendidos, tudo isso vem nos consumir para dar tristeza. Mas a nossa porção e o nosso mandato de bênção não é viver carregado com o pó que camelos à nossa volta andam a levantar-se. Alguma vez vocês viram uma disparada de camelos, a poeira que levantam é incrível.
Os fardos, eles carregados com fardos e a passarem em lugares desérticos, há muito pó que se levanta com a corrida e com o movimento. O pó não tem nada a ver com a glória de Deus. Tem a ver com aquilo que está desprovido do sopro de Deus e da glória de Deus. Então, nós temos que ter o cuidado da nossa alma de não estar prostrada, apegada ao pó, mas de sermos vivificados segundo, de acordo, pelo poder da palavra, de não nos deixarmos consumir pelas ações daqueles que são pó. Todo ser humano volta a ser pó. Então temos que entender que a posição que nós temos em Cristo Jesus tem uma responsabilidade de nós não deixarmos ficar de um dia para o outro a poeirada que cai em cima de nós, os fardos que são lançados sobre nós, para a nossa alma não ser consumida de tristeza, porque, como diz lá em Romanos 14, o reino de Deus é um reino de justiça, alegria e paz no Espírito Santo. A minha porção a andar no reino de Deus é a porção de eu viver justificada pelo sangue de Jesus, é a minha porção viver na paz de Deus e é a minha porção viver no gozo do Espírito Santo. E isto alcança-se segundo a palavra. O salmista, no versículo 28, já entendia isso. Vamos lá ver que no Velho Testamento o salmista entendia isso. E hoje, com a Bíblia inteira ao nosso dispor, tantos sermões, muitas horas que os crentes já ocuparam sentados num banco de uma igreja, mas ainda não é essa a vivência de muitos. Por quê? Porque tem passado por portas onde os que estão ensinando debaixo daquela porta ainda não passaram para o lado de lá, para o lado do entendimento que vem de Deus. Há um entendimento terreno, há um entendimento doutrinário, um doutrinamento que está limitado a regras de faz e não faz, obedece e desobedeceu. E esse é um entendimento muito pobre, porque a nossa ação não deve ser apenas obedecer ou desobedecer, mas deve ser o entendimento e a vida que está naquela palavra. E porque a palavra tem aquela vida e eu a guardo, é isso que me guarda e por isso é que eu obedeço. Eu não saio daquela palavra porque a vida daquela palavra está a atuar em mim. Então, diz o salmista no versículo 29, desvia de mim o caminho da falsidade e ensina-me benignidade, a tua lei. Desvia de mim o caminho da falsidade, o caminho do engano. Porque quando eu penso que basta eu obedecer, que isso basta, obedecer sem ser renovado, obedecer sem mudar o meu entendimento. É a mesma coisa que eu estar a fazer uma ação exterior,
mas o meu interior não foi renovado, não foi transformado, não mudou. É tal e qual a história daquele menino que o pai era pastor e disse ao filho, filho, senta-te. E a criança tinha uns 4 anos, não é? E o menino estava de pé na cadeira da igreja. E o pai disse, senta-te, meu filho. Diz ele, não quer. E o pai disse, filho, senta-te. Não está bem tu estares de pé na cadeira. Não quero, disse o menino. E o pai disse, mas eu sou teu pai, tu tens que me obedecer. Não quero. E por fim, o pai perdeu a paciência, foi lá e sentou na cadeira e disse, não te mexes. E o menino a essa altura está a chorar e diz assim para o pai, eu posso estar sentado, mas lá dentro estou de pé. E há muitos que obedecem exteriormente, têm um comportamento exterior que dá a entender que são obedientes, mas lá dentro não são transformados, lá dentro não estão vivificados pela palavra. E alguns então dizem, pois se fulano de tal fosse nascido de novo, ele deveria ter uma outra mentalidade, um outro entendimento, um outro comportamento. Como eu já disse, não nos é dado nem a responsabilidade, nem o critério de andar a julgar os outros, nem de nos julgarmos a nós mesmos. O apóstolo Paulo diz, nem eu próprio me julgo a mim mesmo, é Deus que me julga. É-nos dado examinarmos a nós mesmos mediante a palavra. Então, o salmista no versículo 29 diz, desvia de mim o caminho do engano, dizendo, portanto, o que o devorador faz, aquilo como o devorador vem desviar o nosso sentido da verdade e do entender de como Deus quer as coisas. Desvia de mim isso que é engano. Jesus ensinou os discípulos a orar desta maneira, Pai nosso que estás nos céus, venha até nós o teu reino, seja feita a tua vontade, e diz ele, livra-nos do mal. Nós temos o direito, conforme Jesus nos ensinou, a orar para sermos livrados do mal. Por quê? Porque o mal está sempre, o engano está sempre à nossa volta, aquilo que é falso está sempre à nossa volta para formar uma rede ao nosso pé para nos amarrar. Mas nós, voltando-nos para Deus e dizendo, Senhor, ensina-me o que é a benignidade, ensina-me o que é o bom e desvia-me do que é o mal. E diz então o salmista no versículo 30, escolhi o caminho da fidelidade. Eu quero ser fiel, é o que ele está a dizer. Eu quero ser fiel à palavra. Diante de mim pus as tuas ordenanças. À minha frente, o caminho que eu ponho à minha frente é o caminho da tua palavra. É a escolha que eu faço de primeiramente buscar a tua palavra em tudo na minha vida para que eu possa fazer a escolha correta, a escolha benigna, porque o engano está sempre, a falsidade está sempre ali
e ele nas esquinas a ver como nos pode rodear, como nos pode enganar, como nos pode devorar. Então o salmista diz: apego-me aos teus testemunhos. Já não está apegado ao pó, àquilo que faz parte de uma vida terrena, ele agora está apegado aos testemunhos de Deus, àquilo que Deus tem falado, àquilo que Deus tem revelado, e é isso que ele se apega a isso. E diz ele: Senhor, que eu não seja envergonhado. No versículo 22, ele dizia: retira de mim. Essa palavra retira de mim é a mesma, dá o sentido de algo que estava amarrado sobre, por exemplo, um camelo, um fardo, e agora é desenrolado. O fardo desenrola-se, tira-se-lhe as cordas e retira de mim. Retira de mim o fardo e retira de mim a falsidade, retira de mim a vergonha, eu apego-me aos teus testemunhos. E diz então ele: percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Quando esta ação da alma acontece, onde a alma é vivificada, a alma é fortalecida, e conforme nós vemos no versículo 20, a minha alma está consumida, foi devorada, mas anelo com tudo dentro de mim pela tua lei. Quer dizer que o salmista reconhece o estado da sua alma, ele examina a sua alma e chega à conclusão: eu preciso de ser vivificado, eu preciso de ser fortalecido, eu preciso de amar a lei de Deus, a palavra de Deus. E quando isto acontece à nossa alma, diz no versículo 32, percorrerei o caminho dos teus mandamentos. Então vai ser possível eu andar, eu percorrer o trajeto dos mandamentos de Deus. Não como regras, e quando eu penso desta maneira, não é mais os 10 mandamentos e se não cumprires os 10 mandamentos vais para o inferno, e tem sido esse o sentido muitas vezes que é atribuído aos mandamentos de Deus. E as pessoas ficam limitadas no entendimento e dizem: eu cumpro os 10 mandamentos, eu amo a Deus, eu não mato ninguém, não roubo ninguém, eu cumpro os 10 mandamentos. Não é isso que nos faz bons, o que nos faz benignos, o que nos faz bons é o sangue de Jesus, é a nova natureza que Jesus nos dá, é o nascer de novo, que é pela fé naquilo que Jesus fez. Não é fé naquilo que eu faço, cumprindo os mandamentos, é fé naquilo que Jesus fez, e isso me é imputado por justiça. Não é a minha justiça própria, é a justiça que Deus me dá por eu crer no seu Filho. Isso é a benignidade, isso é viver na luz, isso é ter a vida de Cristo em mim, e isso é viver
consoante o que a palavra de Deus está fazendo, está operando em mim, vivendo de acordo com a luz que Deus me dá, e não de acordo com o meu esforço em cumprir as regras, os mandamentos. Não é esse o sentido. Quando a vida está em mim, quando a luz está em mim, então eu opero com essa vida e essa luz, o meu desejo já está transformado, e isso quer dizer que eu vou fazer porque eu quero fazer, não é porque eu tenho que fazer. Eu não desejo matar, eu não desejo roubar, eu não desejo ter outros deuses, nem nenhum outro Deus ou nenhuma outra vantagem me é atraente, porque Deus, Pai, enche tudo o que a minha alma deseja. Tudo o que eu preciso, Ele já me deu em Jesus e no seu Espírito Santo, que vive em mim. Então, eu não preciso de ir procurar nada fora e além daquilo que Deus é. Vamos ver, vou partilhar convosco uns versículos de Deuteronômio, no capítulo 4, versículos 5 a 9. Diz assim: Eis que vos ensinei estatutos e preceitos, como o Senhor meu Deus me ordenou. Isto é Moisés falando. Para que os observeis no meio da terra na qual estáis entrando para a possuirdes. Guardai-os e observai-os, porque isso é a vossa sabedoria e o vosso entendimento à vista dos povos. Uma pausa. Ensinei estatutos e preceitos. Isso é a vossa sabedoria. Guardar esses estatutos e preceitos. E é também o vosso entendimento à vista dos povos, querendo dizer que ao os povos olharem para vós, vão ver que o vosso entendimento é diferente do entendimento deles. E os povos ouvirão acerca destes estatutos e preceitos e dirão: esta grande nação é de veras um povo sábio e entendido, pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si, como é a nós o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E que grande nação há que tenha estatutos e preceitos tão justos como toda esta lei que hoje ponho perante vós. Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Guarda bem a tua alma. Digam comigo, guarda bem a tua alma, para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e que elas não se apaguem do teu coração todos os dias da tua vida, porém as contarás a teus filhos e filhos de teus filhos. Guarda bem
a tua alma. O salmista escreve estas 8 estrofes porque ele entende que este é um estatuto daqueles que já se passaram de um lado para o outro. Faz parte do crente em Deus guardar bem a sua alma. E porque ele entende isso, ele escreve estes 8 versículos que nós acabamos de analisar. E diz ele: quando eu faço isto, então o meu coração será alargado. Percorro o caminho dos teus mandamentos, pois libertastes o meu coração. É a tradução contemporânea. Quando nós vivemos a nossa vida examinando a nossa alma à luz da palavra, nós vamos entrar na liberdade de Deus. Vamos ser avivados pela sua palavra. No Salmo 119, no versículo 81, o salmista diz pela última vez: a minha alma desfalece. Mas diz ele: mas espero na tua palavra. Enquanto vivemos neste mundo, teremos tribulações, teremos provações, mas ao esperarmos na palavra, ao fazermos a higiene da nossa alma e da nossa mente, continuamente, diariamente, todos nós tomamos banho, não é? Mas diariamente temos que ir à palavra e em oração fazer aquela higiene de lançar fora todo o cargo, toda a carga, lançar todas as palavras que são colocadas sobre nós, todas as maldições, e deixar que a palavra de Deus nos vivifique. E isso é ser um povo sábio e entendido, como diz lá em Deuteronômio.